vou encontrar o texto agora que eu não marquei. Está aqui, deixa eu ver. 1 Samuel capítulo 2. A gente vai confiando na memória aí. Capítulo 2, versículo de número 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, diz assim: portanto, o Senhor Deus de Israel diz: na verdade, eu prometi que a casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor diz: longe de mim tal coisa. E esse texto agora a seguir que nos interessa. Deus diz assim: porque honrarei aqueles que me honram. Amém? Porque honrarei aqueles que me honram. Porém, desprezarei os que me desprezam. E hoje nós temos essa grande alegria de fizemos aqui o convite hoje pela manhã ao irmão Rivael poder sentar e a irmã Brena, para que eles a partir de agora eles assumam a tesouraria da igreja. E hoje nós vamos consagrar o irmão Rivael como primeiro tesoureiro da primeira igreja presbiteriana renovada de Floriano. Amém, amados? E a irmã Brena, a segunda tesoureira, no nome de Cristo Jesus. Nós temos duas características para uma pessoa ser um tesoureiro. Primeiro, ser cristão e ser servo. Tem que ser cristão e ser servo. Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 25, se vocês quiserem abrir, Mateus capítulo 25, versículo de número 21, Mateus 25, versículo 21, Jesus diz assim: o Senhor me disse: muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Então, uma primeira característica para um bom tesoureiro, ele ser cristão e ser um servo. E os irmãos aqui, eles são cristãos e eles têm esse histórico de servir ao Senhor. Todos os dois são presentes, são fiéis nos dízimos, são fiéis nas ofertas, são fiéis na presença no culto, no estudo bíblico. Em alguma necessidade extra, igreja, se precisar, eles estão sempre disponíveis. É quem faz os banners da igreja, todas as artes aí com todo carinho, porque a atividade deles agora está cada dia mais aí puxada, né? Por causa das empresas aí, no nome de Jesus, mas tem sido desdobrado. A irmã Brena mandou ontem 2h pouco da manhã o bannerzinho do culto de hoje. 2h pouco, porque depois do trabalho dela, ela foi fazer o banner. Então nós louvamos a Deus e tudo isso Deus vê. Tudo Deus vê. A segunda característica, porque nós vamos consagrar ele como tesoureiro, é porque um tesoureiro, ele precisa ser organizado. E eu queria ler um texto lá na carta de Paulo a Tito, lá no Novo Testamento, depois de 2 Timóteo. 1 Timóteo, tem 2 Timóteo, e aí tem a carta de Tito, no capítulo de número 1, Tito capítulo 1, versículo de número 5. Tito capítulo 1, versículo de número 5 diz assim, Paulo diz assim para Tito: por esta causa que deixei você em Creta, era uma cidade, um local, para que pusessem em ordem as coisas restantes. Paulo está dizendo, olha, a tua missão é colocar ordem aí nesse lugar. É por ordem. Um tesoureiro, ele precisa ser organizado. E os irmãos, eles têm esse perfil de organização. Eles têm aí pelo menos uns 3 negócios de trabalho, se não for mais.
e eles são organizados, e a empresa Chosenburg, o Rivael tem a representante do Atacadão, a irmã Brena também tem os negócios dela, a empresa dela, e eles são organizados. E nós temos visto Deus abençoar a vida financeira deles aqui. Desde quando eles chegaram, Deus tem abençoado, no nome de Cristo Jesus. E é com essas qualidades de ser um cristão, ser um servo e ser organizado que hoje nós vamos nomeá-los. Isso vai trazer um resultado na própria igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém, amados? E isso vai nos ajudar. Eles vão ser uma coluna da Igreja Presbiteriana Renovada, agora o ministério da tesouraria. Então aquilo que estava na minha responsabilidade agora passa a estar na responsabilidade dele, e isso a igreja vai ganhando colunas, depois a gente vai levantando outro para outra necessidade, e assim a igreja vai crescendo, o nosso compromisso vai aumentando com Deus, e o nome do Senhor vai sendo glorificado em nome de Cristo Jesus. Então nessa noite nós queremos consagrá-los, porque na Bíblia nós temos aí vários tipos de consagração. Na Bíblia está a consagração de objetos, oferta e dízimo. Quando você entrega o seu dízimo, sua oferta, você está consagrando algo a Deus, dedicando algo a Deus. Nós temos ali dias que são consagrados a Deus. Na Bíblia nós temos trabalhos, ministério, e também na Bíblia a consagração de pessoas. Elas estão ali consagradas, elas vão estar a serviço de algo do reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria que os irmãos ficassem, se pudessem, de joelho, e a igreja ficasse de pé, no nome de Jesus, e estenda as mãos para cá, e você agora vai estar orando juntamente comigo. Nós vamos estar consagrando eles, esse ministério que é tão fundamental para o crescimento, a expansão do reino de Deus, no nome de Cristo Jesus. Estenda as mãos, Pai. Nós aqui nessa noite, como ministro da Tua Palavra, meu Deus, como pastor da igreja, da primeira igreja presbiteriana renovada de Floriano, meu Deus, nessa noite do dia 15, meu Deus, nesse domingo, nós aqui, meu Deus, com muita alegria, meu Deus, no nosso coração, meu Deus, ó Pai, com convicção, meu Deus, que o Senhor está nesse projeto, nós consagramos esse casal, meu Deus, tão abençoado nesta obra, meu Deus, que tem dado testemunho, tem sido servos, tem, meu Deus, se disposto a te servir, meu Deus e meu Pai querido, no nome de Cristo Jesus, com o tempo, com, meu Deus, os dons e talentos que o Senhor tem dado a eles. E nessa noite, meu Deus, como pastor dessa igreja, um pastor titular, eu nomeio o irmão Rivael, o teu filho e o teu servo, como primeiro tesoureiro dessa igreja, Senhor, e como ele tem sido bem-aventurado, bem-sucedido na sua empresa, nos seus negócios, meu Deus, assim também, Pai, aqui, meu Deus, aquilo que o Senhor, meu Deus, usa ele, venha prosperar, Pai, no nome de Cristo Jesus. E aqui a tua filha, a tua serva, a irmã Brena, meu Deus, em nome de Jesus, que tem sido um canal, meu Deus, nessa obra, que tem te servido dia e noite, meu Deus e meu Pai, para o teu louvor e para a tua glória. Abençoa a tua filha, a tua serva, derrama da unção, meu Deus, do teu Espírito, dá ela uma ousadia, uma capacitação, usa, meu Deus, esse casal muito além, meu Deus, do que eles têm imaginado, usa ele com autoridade, usa ele, meu Deus, com poder, usa, meu Deus, com os dons, usa, meu Deus, para o teu louvor, para a tua glória, e que por meio deles a família sejam alcançadas. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, os seus pais venham, meu Deus, te conhecer, meu Deus, antes de partir nessa vida, meu Deus, e que isso seja uma das tuas recompensas na vida deles, Pai. Nós assim te pedimos, Senhor, abençoa eles, meu Deus, abençoa a filha Mariane, Altíssimo Deus, em nome de Cristo Jesus, e que teu anjo esteja agora guardando esse casal, meu Deus, abençoa nas suas mãos, suas mentes para essa missão tão honrosa, tão gloriosa, que é servir o reino para a glória do teu nome. Nós assim consagramos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz glórias a Deus, e vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Amém, igreja.
Glórias a Deus. Irmão Rafael, Deus abençoe. Irmã Brenda, Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Sentado aí, vamos aí para a nossa meditação, porque Deus ele tem mais para nós nessa noite. No nome de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 132, agora sim. Salmo de número 132. Diga assim comigo: Deus é maior do que tudo, do que todos. Diga assim: agindo Deus, não há quem possa impedir. Amém. Salmo de número 132. E nós estávamos aguardando uma boa notícia aí do monte, né? E o homem que disse que não iria mais ceder, irmão Lucélio aí já chegou trazendo a boa notícia. Amanhã, eu já estou indo com ele amanhã de manhã, autorizado pelo dono da propriedade, para a gente ir lá, olhar o lugar, ver se precisa limpar. Um lugar pertinho, 5 quilômetros. Então é uma vitória que Deus está conosco nessa obra. Eu dizia aqui para o irmão Rivael e irmã Brena, antes de ontem, foi ontem, eu digo: vocês vão ver sinais da graça de Deus, do favor de Deus chegando, da confirmação de Deus. Coisas novas vão chegar para as nossas vidas. O favor do céu no nome de Cristo Jesus. E um monte é um lugar assim que é extraordinário. Você subir o monte, né? Meu Deus, é algo tremendo. Você entrar ali na madrugada e aquele momento ali, ele é especial. Eu estava vendo o testemunho daquela cantora Sara Beatriz. Sara Beatriz. Aquela que canta Renovo. Estou sentindo, tá chegando uma novidade, né? Coisa assim, tem aquela música. Ela entrou numa crise, numa depressão, teve um problema seríssimo aí. E ela ficou isolada dentro de casa. Sim, ela não queria ver nada. Ela teve uma crise, uma bala, uma perda. E ela disse que uma vizinha dela, lá onde ela mora, tem uma grande empresária, uma serva de Deus. Um dia foi lá na casa dela. Ela disse que estava só esperando a morte. Agora, a mulher delas, que ela é renomada aí se você bota lá a música Sara Beatriz, ela tem tanta música de fortalecimento espiritual. E ela disse que essa amiga dela levou ela para o monte. E aí, ali orava, começaram a orar. E ela disse que um dia no monte chegou um homem para tirar a vida, porque havia perdido a esposa. E naquele dia que aquele homem chegou para tirar a vida, e ela ali estava esperando a morte, que era um homem de Deus também, que estava passando um vale, e ele tinha dito que naquele dia ia tirar a vida dele. Só quando ele chegou ali, descrente, dizendo que Deus não existia, porque que Deus deixou aquilo acontecer? Naquele monte, naquele dia, Deus mudou a vida dela, restaurou a mente dela, a alma dela, o ministério dela, no nome de Cristo Jesus. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai, irmão Lucélio, Igreja Presbiteriana Renovada, vai nos dar grandes vitórias em cima desse monte. Nós vamos invadir o céu, nós vamos invadir as regiões celestiais, nós vamos entrar em luta, nós vamos entrar em guerra, e nós vamos trazer os despojos que estão na mão do inimigo, no nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Salmo de número 132, no poder do nome de Cristo Jesus. Salmo de Davi. Deus falou ao meu coração nessa semana. Nesse capítulo aqui, nos capítulos 132, e o tema da nossa mensagem é uma fé testada ao limite, mas honrada por Deus. Uma fé testada ao limite, mas honrada por Deus. Salmo 132 diz assim, Davi diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi,
e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaá. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exulte os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eles ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-o por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Pai, nosso Deus bendito, nós convidamos a Ti, Espírito Santo de Deus, a pôr agora nos meus lábios as Tuas palavras, aquilo que o Senhor tem, meu Deus, para nossas vidas hoje, aquilo que o Senhor tem, meu Deus, para aqueles que vão, meu Deus, receber pelo YouTube, pelo Facebook. Espírito da verdade, Espírito Santo, nos guia, nos conduz, nos dá ousadia, meu Deus, e que a Tua palavra, ela cumpra com o propósito para o qual ela vai ser enviada, e o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém, igreja? Uma fé testada ao limite, mas honrada por Deus. Nós vemos a vida de Davi ali nos livros de primeiro e segundo Samuel. Ali nós podemos ver o quanto a fé de Davi, ela foi testada. Se você ler os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver como a fé desse homem foi testada. Foi testada, foi provada por Deus. Deus provou, Deus prova. A Bíblia diz que Deus prova o justo. Eu pergunto aqui para você, meus irmãos, amados irmãos, Igreja Presbiteriana Renovada, como é que você é quando a tua fé é testada? Você já teve a tua fé testada? Como você sobressaiu? Como você agiu? Como você reagiu quando a tua fé foi testada? No nome de Cristo Jesus, o que sai de você quando você está na prova? O que sai? O que sai? Hoje nós falamos aqui na escola bíblica. Que escola preciosa, que escola maravilhosa, meus irmãos. Nós falamos aqui sobre Pilatos e a indecisão daquele homem. E nós falamos aqui que é na crise que nós vamos expor tudo aquilo que está dentro do nosso interior. É assim como se esmaga um fruto e ali o que está dentro é mostrado. É na crise que nós revelamos quem nós somos. É na prova que vai sair alguma coisa. Ou nós vamos na prova para mais perto de Deus, ou nós vamos para longe. Ou nós vamos dizer: agora eu vou me agarrar em Deus nessa prova, ou eu vou dizer: eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais nas promessas, e eu vou tomar outro rumo. A crise faz isso. A crise
só vai expor aquilo que está dentro, aquilo que muitas vezes nós nem sabemos, mas a crise, ela revela. E Davi foi testado inúmeras vezes, foi provado inúmeras vezes. Foram mais de 20 anos para Davi ser coroado rei de todo Israel. Mais de 20 anos. Imagina só, irmãos, nós pensamos que as coisas, elas vão acontecer assim, repentino, no nosso tempo, no nosso prazo. Quando nós estabelecemos, Deus mandou o profeta Samuel lá na casa do pai de Davi, escolheu um homem que seria o futuro rei de Israel. E ali ele vai naquele dia. Tinha 7 irmãos de Davi naquela casa. Davi nem foi chamado para participar daquela reunião. Já havia um desprezo dentro da própria casa por Davi. Você imagina só você fazer parte da família e a família te desprezar. Quantas pessoas perderam a fé em Deus porque recebe o desprezo da família, recebe o desprezo do pai, recebe o desprezo da mãe, recebe o desprezo dos filhos, recebe o desprezo do marido, recebe o desprezo da mulher. Quantas pessoas dizem assim: Deus não existe? Davi foi desprezado dentro da sua própria casa. A luta na vida dele já começou dentro da sua própria família. Quando o profeta Samuel chega ali dentro, naquela casa, para ungir, derramar o azeite, como nós fizemos aqui, consagrar e separar alguém que seria o futuro rei, o pai nem chamou, botou ele lá, deixou com ele cuidando das ovelhas, que era um serviço indigno, que quem ia para o exército não cuidava de ovelhas. Tinha respeitado, tinha crédito, renomado. E aí ele foi, naquele momento ali, o profeta foi dizendo: é esse? Não, esse aqui é forte, é esse? Deus disse: não é esse, também não é. Foi passando, passou os 7. O profeta foi e disse: não tem mais alguém não? Ah, tem um, mas está tomando de conta das ovelhas. E o profeta, que era a maior autoridade da época, disse assim: aqui ninguém senta nessa mesa enquanto ele não chegar. E aí Davi chega ali, é ungido como futuro rei. Só, meus irmãos, que até que ele se tornasse rei de todo Israel, foram décadas, mais de 2 décadas. E nesse tempo todo, foi lutas, foi perseguição, foi injustiça. Davi foi injustiçado por quem ele sempre ajudou. Davi foi injustiçado pelo rei Saul. Ele batalhava as batalhas do rei Saul. Ele liderava o exército do rei Saul, mas foi caçado. Teve que fugir para os desertos, fugir para a caverna. Teve um momento que Davi ficou sozinho, fazendo o bem, fazendo a coisa certa, honrando a Deus. Não foi porque ele foi para a caverna, porque ele estava em pecado. Ele não ficou sozinho naquela caverna porque ele tinha feito algo contra Deus. Não, ele estava fazendo tudo, mas mesmo assim Deus permitiu que ele ficasse numa caverna sozinho. Mas Deus é tão maravilhoso, porque se sua fé for provada no limite, você pode ter certeza que se sua fé for provada, chega também o tempo da honra. Nós lemos aqui hoje, o Espírito Santo já trouxe hoje aqui Eclesiastes: há tempo para todo propósito. A Bíblia diz que foi naquela caverna, igreja, naquela caverna que Davi estava sozinho, que de repente chegam ali 400 pessoas para se unir com ele. Quem mandou aquelas pessoas até ali? Quem é que vai procurar uma pessoa quando está na caverna? Uma pessoa que já está, se a pessoa está na caverna, a pessoa já está em angústia. Quem é que vai humanamente procurar alguém? E diga-se de passagem, a Bíblia diz que as pessoas que foram procurar por Davi eram pessoas amarguradas de alma, de espírito, pessoas endividadas. Mas certamente Deus soprou no coração daquelas pessoas e disseram assim: vai lá para aquela caverna de Adulão. Eu tenho um homem segundo o meu coração. Ele está lá, ele está sozinho, ele está lá em aflição. Se unam a ele.
E a Bíblia diz que aqueles 400 homens, está lá na Bíblia, chegaram naquela caverna, cheio de problemas. Quando você está com problema, você vai procurar alguém que possa te ajudar. Mas Davi já estava na caverna. E o certo é que aqueles 400 homens chegaram ali. Davi, com muito amor, com muito zelo, com muita compaixão, com muita misericórdia, foi cuidando de cada um deles. A Bíblia diz que Davi cuidou 3 daqueles homens. E aqueles homens, eles passaram a ser conhecidos como os valentes de Davi. E aqueles homens passaram a conquistar muitas guerras, muitas lutas. Muitos foram os despojos que Davi teve através daqueles 400 homens. Mas a fé dele foi provada. Mas mesmo ele na caverna, ele não abandonou a fé. Mesmo quando ele foi injustiçado por quem ele mais ajudou, ele não desacreditou em Deus. Quantas não são as pessoas que não compreendem o momento que passa, quando são provadas, são testadas, aí dizem assim: Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Se Deus se importasse comigo, não me deixava nessa situação. Quantas não são as pessoas que, por uma decepção, por uma rejeição, por um ato de indiferença, por uma injustiça, por uma perseguição, por um abandono, voltam para o mundo, vão beber, vão para as drogas, vão para a prostituição, vão tentar encontrar um afago para aquela luta que a pessoa está enfrentando. Davi, todas as vezes que ele passou por luta, todas as vezes que ele foi testado, todas as vezes que ele foi provado ao máximo, ao extremo, ele confiava mais em Deus, mas a sua confiança aumentava no Senhor. É uma questão de decisão. Ou eu passo a confiar mais em Deus quando vem a perseguição, quando vem a luta, entendendo que a vitória que Deus está preparando é muito maior, ou proporcional à luta que eu estou passando, ou então eu vou me achar um sozinho, abandonado, rejeitado. Foram muitas as lutas que Davi passou? Foi. Mas onde Deus levou ele? Aonde Deus levou ele? Onde ele vivia? Quem era ele? Rejeitado dentro da própria casa, rejeitado pela própria família, pelos seus. E não era porque era um filho ruim, não era por aquele filho problemático, simplesmente ele foi rejeitado. Sabe, irmão, quando vem a rejeição, é um treinamento de Deus. Quando você passar por uma rejeição, diga sempre para a tua alma: eu estou sendo treinado, eu estou sendo treinada, eu estou sendo adestrado, eu estou sendo forjado. Isso aqui vai me levar a um lugar mais alto, a conquistas maiores. Se eu estou passando o que ninguém nunca passou, eu vou chegar aonde ninguém nunca chegou. É justo Deus fazer isso. Então Davi, ele sai de um pasto, sai do anonimato, sai de um pasto, de umas pouquíssimas ovelhas, como o irmão dele disse para ele quando ele foi levar marmita para os irmãos, para o comandante da guerra, na época do dia, no dia da guerra, nos dias de guerra contra Golias. O pai de Davi não enxergava, o próprio pai não enxergava algo. Tem pessoas que não enxergam aquilo que Deus enxerga na nossa vida. Tem família que não enxerga, às vezes a tua própria família, a minha própria família, a nossa própria família não enxerga aquilo que Deus já está enxergando em nós. Deus já está enxergando um futuro glorioso, mas a família não enxerga. Ô Davi, vem cá. Aí, pega aqui essa cesta de alimento aqui, ó, esse queijo, esse negócio aqui, vai lá no campo de batalha, vê lá como é que estão os teus irmãos, leva isso aqui para o comandante de 1000, traz a notícia. Davi é obediente, irmãos. Davi é obediente para fazer serviços simples, serviços que não são valorizados, que não tem aplauso, que às vezes fica por trás das cortinas. Entregar comida, entregar quentinha. Uma pessoa que foi ungido rei. Eu já vi tanta gente que
recebeu um título de pastor e outra coisa mais, aí diz assim: a pessoa nem tem um título de pastor, mas tem um título, alguma coisa, tem uma certa condição econômica. A pessoa diz: eu fazer esse tipo de serviço, eu fazer isso, eu vou fazer isso lá na igreja, uma pessoa como eu, tal. Davi ungido rei, campo de batalha. Isso é Deus tratando o coração dele, tornando ele humilde, fazer serviço simples, que ninguém aplaude. Ele vai lá, quando chega lá, o irmão dele diz assim: ei, o que tu veio fazer aqui? Deixou com quem aquelas tuas poucas ovelhas? Desprezo. Você já foi desprezado? Não precisa você me responder. Se não foi, eu vou dizer aqui: vai acontecer isso. Em alguma área você vai passar por isso um dia. Não existe. Eu dizia o outro dia para uma pessoa: você está achando que caminhar com Deus é playgroundzinho? É vir para a igreja, glória a Deus, aleluia? Você está achando que não vai ser decepcionado? Que não vai passar por uma diferença? Que não vai passar por uma injustiça? Que não vai ter desprezo na sua vida? No nome de Cristo Jesus. Tem gente que tem essa imaginação: não sabia que isso aqui eu ia passar por isso. Eu não sabia que tal pessoa fosse fazer isso comigo. Ora, Jesus, nós falamos aqui hoje, Jesus foi entregue a Pilatos pelos homens de Deus. Pilatos ainda até disse: eu não vejo nele crime, crucifica ele. Os homens de Deus muitas vezes vão dizer para mim e para você: crucifica, te vira. Tu não é de Deus? Que Deus tome de conta da tua vida. E Deus toma, meu irmão. Deus, Ele é o nosso amparo, Deus é o nosso escudo. Por isso que Davi diz no Salmo 54, ele diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é aquele que sustenta a minha vida. É interessante isso, porque às vezes a gente passa provações extremas na vida, que não vai aparecer ninguém, não vai aparecer uma pessoa para estender a mão, para fazer alguma coisa, para nos ajudar, para nos socorrer. E se você colocar o teu coração em pessoas, a tua fé cai, a tua fé vai decair. Se você estiver esperando acontecer alguma coisa na tua vida, se estiver esperando de fulano, de Beltrano, de Ciclano, estiver esperando do pastor, estiver esperando do irmão, estiver esperando da irmã, estiver esperando do pai, estiver esperando do vizinho, estiver esperando de alguma coisa, se você colocar o teu coração em alguém no momento da tua crise, você pode naufragar, porque pessoas são falíveis. Davi, em nenhum momento da sua vida, em nenhuma provação que ele foi levado ao extremo, ao máximo, ele se apoiou em pessoas. Poxa, ajudei tanto essa pessoa aqui, batalhei as guerras dessa pessoa, me expus. Saul, quantas guerras Davi não lutou por Saul? Se expôs. Quantas batalhas Davi não lutou por Saul, contra os filisteus, contra os inimigos? O que foi que Saul fez? Tentou matar Davi, criava situações para colocar Davi numa situação para que Davi morresse, reunia várias pessoas para perseguir a Davi. Quer dizer, ele podia dizer: poxa, ajudei essa pessoa, tanto que ajudei essa aí, tanto que ajudei esse homem, tanto que ajudei essa pessoa, e olha o que fez. Poderia ter decaído da fé. Quando você for provado na vida, quando você estiver passando por uma prova ao extremo, se apoie no Senhor. É Davi que vai dizer no Salmos 37: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a ele. Entrega, literalmente. Tem momento que a gente vai dizer: está aqui, eu não tenho o que fazer, não vou apoiar meu coração em ninguém, vou apoiar meu coração em Deus. E aí Deus, no tempo dele, ele vem, no tempo dele ele age, no tempo dele ele opera. No nome de Cristo Jesus, na hora da crise, você vai expor quem você é.
Na hora da pressão que nós falamos aqui, que Pilatos foi pressionado pelos judeus, ele mostrou quem ele era: um cara fraco, um cara covarde, um cara que não tinha posicionamento, um cara que pegava, que transferia a decisão para outras pessoas. Ele era a autoridade. Ele era a pessoa que ele disse várias vezes: eu não vejo crime nenhum, eu já procurei e não vejo nada que torne ele culpado. Mas aí os religiosos começaram, as vozes da terra começaram a pressionar. Então ele transferiu para outras pessoas, negou a sua própria consciência. Você tem que se apoiar em Deus, no nome de Cristo Jesus, porque a crise vai expor o que está dentro do teu coração, vai mostrar quem de fato nós somos. Quem de fato? Eu sou de Deus. Jesus, se todo mundo te abandonar, eu não abandono, pá. Pedro, a aula da semana passada, teve um fracasso que não definiu a vida dele. Jesus, me dá graça para que eu não seja desleal com meu pastor, com meu cônjuge, com meu patrão, com os meus amigos. Me dá graça, Jesus, que se acontecer alguma coisa, eu não seja desleal. Me dá graça, mas se você abrir a boca e disser assim: isso aqui não acontece na minha vida, pronto, aí o diabo pega. É igual um prefeito e um vice-prefeito. Um era pastor e o outro era padre, no Maranhão. Ganharam a política. No dia do discurso, eles disseram: agora nem o diabo nos derruba. Com poucos meses, 6 meses, o dono da pousada disse que eles foram afastados pela justiça. O diabo deu uma cegada neles lá, entraram numa direção de corrupção, foram botados para fora. Se acharam forte. Tinha que dizer: Jesus, me guarda agora para ser um administrador. Me guarda aqui, meu Deus, para que o teu nome não seja envergonhado. Me guarda, meu Deus, na minha fraqueza. Me guarda daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não sabe. Humildade. Não é à toa que a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Por isso que Deus começou a tratar Davi na humildade. Toma, vai levar comida aqui, para teus irmãos. Os homens lá, tudo fazendo parte do exército de Israel, tudo com as divisas, tudo com armado, com escudo, com espada. Davi com marmita, entregando marmita. Deus trabalhando no coração dele. Não é por isso que Deus disse assim: encontrei o homem segundo o meu coração. Aí você acha que se Deus encontrar o homem segundo o coração dele, Deus vai facilitar a vida dele? Vai tornar a vida dele tranquila? Não. Vai forjar para que ele seja preparado, para que quando aquilo que Deus entregar para ele, não se perca, não seja perdido, ele não venha cometer os mesmos erros dos outros, como Saul. Por que Deus tomou o reino de Saul e entregou para Davi? Porque Saul estava preocupado consigo, com seu trono, fama, poder, com a sua vida. Estou preocupado com a minha vida. Tem gente que diz assim: eu quero resolver minha vida. Escutei outro dia alguém falar isso: quero resolver minha vida. Eu quero resolver a vida de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, em nome de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Em nome de Jesus. Cuidado quando você escutar alguém dizer isso aí. Por isso que quando Golias está ali há 40 dias desafiando, ele está numa montanha, aí ele desce, que a batalha acontecia no vale, ele vai embaixo de manhã, aí chama o exército de Israel que está lá na outra montanha, aí ele sobe à tarde e desce à tarde, e ele desafia, 40 dias desafiando ali aquele exército, e o exército nada de fazer, nada de se posicionar. Quando Davi vem, olha o que Davi diz: quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus? Olha a preocupação de Davi: não vou deixar o nome do meu Deus ser afrontado aqui não. Ainda que eu seja ferido nessa batalha, ainda que esse Golias possa vir a me ferir, eu não vou deixar o nome de Deus ser afrontado não. Irmãos, quantas não são as pessoas que na hora da aprovação, na hora do teste, elas terminam procurando defender a si mesmo, defende a sua própria causa,
seu próprio interesse. Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar? Ele não disse a mim não, o exército de Deus. Aí Deus vai lá, dá aquela graça para Davi. Ele lança uma pedrazinha de funda, algo inadequado, algo que para muitos ali era algo que não tinha préstimo, era algo desprezível. Pois é, a Bíblia diz que Deus pega as coisas que não são para fazer aquelas que sejam. Pega as fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir os sábios, e as que não são para confundir os que não são. Davi lança a pedra de uma funda, Deus manda força, derruba o Golias. Dali Davi é chamado para o palácio. Dali começa uma história nova na vida de Davi. A honra vem depois da prova. A honra está sendo passado pela prova, está extremo o negócio, está apertado, está no limite. A honra vem. Se você suportar, a honra vem, porque veio para Davi. Veio depois do desprezo, veio depois das situações mais difíceis de suportar. Veio a honra, no nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Tudo que Deus criou nesse mundo tem limite. Tem limite. Até onde vai essa prova? Até o tempo que Deus determinar. É Deus que estabelece o tempo de uma prova. Foi Deus que estabeleceu os 25 anos para o ventre de Ana. A Bíblia diz que ela não era maldita, porque havia algumas mulheres que elas se tornavam infrutíferas, estéreis, como Mical. A Bíblia diz que ela não pôde dar filhos, porque um dia Davi vinha chegando, celebrando a Deus, com a roupa de rei, e a roupa dele levantou, que apareceu as partes íntimas, e ela não teve reverência com o rei, porque pessoas têm que saber falar com autoridade, não se fala de qualquer jeito. Existe uma forma de se falar com autoridade, e ela disse ali no meio do público, para todas as pessoas, ela expôs o rei, e ela disse assim: tu não tem vergonha de dançar e mostrar as tuas vergonhas? Depois a Bíblia vai dizer que ela não pôde ter filho, não pôde, porque Deus não permitiu. Diferente de Ana, Deus guardou o ventre de Ana para o tempo determinado para que Samuel nascesse. Toda prova, tudo que Deus gera nesse mundo tem limite. A única coisa que é ilimitada é a palavra de Deus, como diz aí no Salmo 119, versículo 96. Abra a tua Bíblia aí. Salmo 119, versículo de número 96. A única pessoa ilimitada é o próprio Deus, ou a sua palavra. Salmo 119, versículo de número 96, diz assim: tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas a tua palavra é ilimitada. Deus é ilimitado. Amém, igreja? No nome de Cristo Jesus. Deus, Ele quer que a nossa fé cresça, que a nossa fé expanda, que a nossa fé aumente. Mas como é que a minha fé vai aumentar? Como é que minha fé vai crescer se não vier uma crise? Se eu não for testado ao extremo, se eu não for testado ao limite, como é que a minha fé vai aumentar? No momento de fartura, você acha que tem fé quando você está conquistando? Quando você está prosperando? Você acha que você está com fé quando as coisas estão bem, a saúde está perfeita, não tem doença? Poxa, estou bem demais com Deus. Não, é na crise, é na dificuldade. Não era à toa que Jesus pegava o discípulo e colocava ele dentro do barco e mandava ele: não, vem para ali, vamos para lá. E depois vinha uma tempestade, e eles ficavam: meu Deus, nós vamos morrer aqui. Aí Jesus ia lá depois e dizia: não temas, não temas. Amém, igreja? Deus, Ele quer que a tua fé cresça. Por isso que Ele permite que a nossa fé, ela seja testada ao limite, em nome de Cristo Jesus. Crises são necessárias para o crescimento da nossa fé. Você tem que olhar para uma crise quando ela acontecer e dizer que é necessário. Se não tivesse essa crise, eu seria a mesma pessoa, seria o mesmo homem,
Seria a mesma pessoa, eu teria a mesma atitude. E eu aqui tenho confessado os meus desajustes na minha alma já. Está gravado aqui, eu não tenho preocupação nenhuma. E eu estava dizendo para minhas irmãs hoje, conversando com ela ali, e eu estou sempre dizendo: rapaz, olha, isso aqui eu não faço mais, isso aqui eu não ajo mais dessa forma. A crise, o problema que vem na nossa vida traz mudança. Se você se abre para Deus, você vai se tornar um novo homem, uma nova pessoa. A emoção vai sair da tua vida, ela vai diminuir, a força da emoção diminui na tua vida, e você passa a agir com a razão que vai dar equilíbrio na vida. Os nossos erros, as nossas ações, as nossas atitudes erradas são por causa da nossa emoção. No nome de Jesus, a gente descarta a razão e age por emoção. Quantas loucuras já não fizemos na vida quando nós não conhecíamos a Jesus, por causa das emoções, de repente, e excluíamos a razão. A gente nem pensava, agia, nem pensava, agia como louco mesmo. Crises são necessárias, e Deus, Ele sabe o momento de trazer uma crise na nossa vida, para trazer uma mudança. Crise trazem mudança, crise trazem mudança, no nome de Jesus. Olha aqui hoje, nós nomeamos dessa igreja aqui uma coisa tão necessária para um ministério, para um pastor. É tesoureiro, é alguém ali, é um ministério de criança, é um ministério de jovem, é um ministério social, alguém que vai recolher alimentação. Pastor, eu sinto que a gente devia recolher alimentos, fazer uma cesta básica, para a gente entregar pelo menos uma cesta para uma pessoa, já é uma coisa boa. E assim a igreja vai ganhando estrutura, no nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Se Deus exige uma fé maior, é porque no futuro Ele vai precisar disso. Deus iria precisar de Davi com uma fé maior lá na frente. Como rei, Ele ia precisar dele com uma fé que ele não teria se ele não tivesse passado por todas aquelas crises aí. Então tudo que você está passando hoje vai servir lá na frente para o teu futuro, no nome de Cristo Jesus. Tudo que Deus faz é intencional. Irmãos, o diabo leva tanto crédito daquilo que Deus está fazendo. Rapidamente as pessoas dizem: olha o que o diabo fez. É Deus. Aquilo que Davi estava passando, as perseguições, as injustiças, as dores, abandono, caverna, deserto, foram anos assim. Era Deus forjando Davi. No nome de Jesus, tudo é feito com um propósito. É nas crises que a nossa confiança ou diminui ou aumenta. Na crise, ou você vai confiar mais ou diminuir a tua confiança, seja com Deus, seja com uma pessoa. A crise vai mostrar isso. Ou tu vai confiar mais, ou a crise vai fazer você perder a confiança. Tua confiança vai ser abalada. É aquilo. A crise vai trazer o que está dentro, aquilo que está dentro. Simplesmente isso. Cada crise que Davi passava, cada luta, cada batalha, cada deserto, cada caverna, mais aumentava a confiança dele em Deus, mais ele confiava no Senhor, no nome de Cristo Jesus. E é Davi que vai dizer lá no Salmo 56, versículo 8: o Senhor recolheu as minhas lágrimas num odre e contou os meus passos quando eu sofri perseguições. Davi estava dizendo assim: enquanto eu estava sendo perseguido, Deus estava comigo. Enquanto as minhas lágrimas estavam sendo derramadas, Deus estava recolhendo ali. Confiança no Senhor, no nome de Cristo Jesus. As crises, elas nunca mataram a fé de Davi, só expôs o que estava dentro dele. Nunca mataram. Foi assim com Golias, foi assim com Saul, foi assim em todas as guerras que ele teve que lutar. Davi, ele tinha uma fé ativa e uma fé inabalável. Tem gente que quando passa uma crise simplesmente não faz mais nada.
Pessoa enfrenta uma crise, não vou mais para a igreja. Estou enfrentando uma crise financeira, não vou mais ser dizimista. Estou passando um problema, o negócio agora apertou. Aí é que o negócio vai para frente mesmo. Aí que eu digo agora, Senhor, é que tu vai mostrar que a minha vida está nas tuas mãos, que eu dependo de ti. A crise só vai expor aquilo que está no nosso interior. Davi, ele tinha uma fé ativa, inabalável no Senhor. Ele não deixava de guerrear, não deixava de lutar, não deixava de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Tem gente que espera a situação mudar para depois, não, peraí, quando mudar a minha situação, quando eu sair desse problema, aí eu vou, aí eu congrego, aí eu dizimo, aí eu evangelizo, aí eu me coloco lá para servir na igreja. Não, eu vou servir na igreja, vou dizimar, vou evangelizar, vou cultuar meu Deus na crise em todo momento. Eu vou ser como Davi. Sabe uma coisa que eu vejo, irmãos? Que Davi, ele não mudou o conceito dele sobre Deus por causa da crise. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 54, versículo 6. Tem pessoas que mudam o conceito sobre Deus quando passa por um problema. Salmo 54, versículo 6. Versículo 6, a parte B. Ele diz assim: louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Mas como é que Deus é bom nesse problema que eu estou passando? Porque Deus, ele é sempre quem ele é, independente daquilo que eu esteja vivendo. Deus não muda, mas as pessoas mudam o conceito sobre Deus dependendo da realidade que elas estão vivendo. Se elas estão vivendo bem, está tranquilo, em paz, saúde, família, casamento, filhos, pais, finanças, negócio, está tudo bem. Poxa, Deus é bom. Aí vem a crise. Ah, Deus não é bom não. Se Deus fosse bom, não deixava isso acontecer na minha vida. Não. Davi está dizendo aqui no Salmo 54, versículo 6: louvarei. Se você vê no subtítulo do Salmo 54, está assim: oração pedindo ajuda de Deus. Só pede ajuda quem está com problema. Só pede ajuda quem está enfrentando uma luta. E ele está com problema, está enfrentando a luta, mas o conceito dele sobre Deus é que Deus é bom. E é assim contigo? É assim com você? Você já passou luta? Já passou uma crise? Já passou uma decepção? Já passou um abandono? Já passou injustiça? O que você disse para Deus quando passou por isso aí? Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100, versículo 15. Deus, ele é quem ele é, independente da crise, do problema que eu esteja passando. Não mude o seu conceito. Se você passar por uma crise, não mude o seu conceito sobre Deus. Ah, eu pensei. As pessoas mudam, nós somos instáveis. Ah, eu pensei que o pastor, eu pensei que fulano de tal, eu pensei que meu patrão. Não mudou o conceito. Ah, aquela pessoa deu um não para você, aquela pessoa virou as costas, não mudou agora o conceito. Ah, Deus não te socorreu quando você clamou para Ele, e aí você foi perseguido, você ficou sozinho, você teve que ir para o deserto, sozinho no deserto, entrando em cavernas, entrando em lugares escondidos, e aí quando você estava lá sozinho, você mudou o conceito sobre Deus. Deus deixou de ser quem Ele era, porque você está passando por uma situação? Não. Isso só expõe. Deus deixa para a gente expor o que está no nosso coração. Olha aí no Salmo 54, versículo 6, uma coisa interessante que o Espírito Santo falou no meu coração. Agora na parte A, ele diz: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Espera aí, você está na crise e você ainda vai fazer sacrifício para Deus? Espera aí, isso é loucura, você está doido, né? Tu está passando com esse problema aí e tu ainda vai para o culto ainda? Tu está passando esse problema ainda, tu ainda vai pastorear, tu ainda vai cuidar de pessoas. Você passando esse problema ainda, tu está se preocupando com alguém que está doente, está enfermo, está no hospital, está no presídio. Tu está doido, é?
Davi está dizendo: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Eu estou na crise, eu estou precisando de ajuda, Senhor, mas eu vou te oferecer sacrifício. Sabe o que é sacrifício? É aquilo que nos custa. Sacrifício é aquilo que nos custa. Vai nos custar para vir aqui. Hoje o João diz: pai, eu estou atarefado de serviço da igreja, da escola, da faculdade. Eu vou pedir a irmã Brena para cantar. E eu disse: você vai usar a fé, você vai para o culto. Se você precisar entrar na madrugada, você vai entrar na madrugada, porque Deus vai te honrar. Davi está dizendo: eu estou enfrentando lutas, crise, eu preciso de ajuda. Mas ele está dizendo aqui: eu te oferecerei sacrifício. Ele não está dizendo: eu vou pedir alguém para te oferecer. Alguém que está numa situação melhor, alguém que está numa situação confortável, alguém que pode, alguém que tem abundância, alguém que não está em crise, alguém que não está enfrentando problema. Não, ele está dizendo: nesse problema, nessa situação, eu vou voluntariamente oferecer sacrifício, aquilo que me custa. Eu falei recentemente do pastor Bill Johnson. Bota depois aí no YouTube, Bill Johnson, ou no Google, você vai ver, um dos maiores pastores dos Estados Unidos. A mulher dele morreu, foi sepultada no sábado. Domingo ele estava na igreja pregando. E alguns pastores da igreja, alguns irmãos correram: pastor, o senhor está aqui no altar, vai pregar hoje. E ele respondeu: um dia eu e você, nós estaremos no céu. Quando nós estivermos no céu, nós vamos fazer sacrifício de louvor. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos exaltar o Senhor. Lá nós vamos exaltar, nós vamos louvar a Deus pelas maravilhas dele, por quem ele é. Nós vamos passar a vida, a eternidade louvando a Deus. Mas lá nós não vamos precisar fazer sacrifício. Lá não vai ter impedimento. Agora aqui, pregar nesse domingo, depois de ter sepultado a minha esposa, que muito amava, ontem, para eu aqui hoje foi uma escolha, porque eu quis estar aqui hoje para oferecer ao meu Deus um sacrifício, que lá no céu não vai ser possível, porque lá eu vou louvar Ele sem problemas, sem dificuldade. Não vou ter crise financeira, não vou ter dor de cabeça, não vou ter depressão, não vou ter aflições, não vou ter alguma necessidade. No céu vou estar na condição de pleno, vou estar na presença plena do Senhor. Não vai me custar nada, aqui custa. E esses detalhezinhos, meus irmãos, fazem diferença no coração de Deus. Aquele dia que você está em casa, aquele dia que você passou e você trabalhou exaustivamente, e que já está no momento do culto, e você diz assim: se eu tomar banho, eu não chego no horário. E aí você diz assim: eu não vou banhar, eu vou chegar no horário, vou entregar minha vida ao Senhor, vou dar o meu melhor a Deus, eu vou exaltar o meu Deus. Oh, irmãos, você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus trata todas as pessoas assim como a gente imagina que Deus... Não, Deus trata todo mundo. Não, história é essa que Deus vai tratar todo mundo igual? Não, peraí, assim não. Justiça, é justiça. Quando João Batista estava batizando muitas pessoas lá, não teve nenhuma voz do céu que chegou ali. Mas quando João Batista começou a batizar Jesus, o céu se manifestou, e uma voz do alto veio e disse: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Esse aqui me causa, esse aqui me dá prazer. E tem pessoas, tem servo de Deus que dão prazer a Deus, e são pessoas que sabem o que é sacrifício.
Pessoas que dão prazer ao coração de Deus são pessoas como Davi, na luta, precisando de auxílio de Deus, na batalha, na guerra. Ele está dizendo: eu vou fazer um sacrifício, oh meu Deus, eu vou ler a Bíblia. Eu estou nessa luta, eu vou orar. Eu estou nessa luta, eu vou para o culto. Eu estou na dificuldade, olha, eu estou sem transporte, vou a pé, vou de mototáxi, vou ligar para alguém, eu vou. É um sacrifício. Não vai fazer diferença. O diabo diz assim para a pessoa: vai fazer diferença não, tem tanta gente lá. Mais um, menos um. Olha o diabo enganando o crente aí. Mais um, menos um. Um dia eu estava dando estudo, vou encerrar aqui, porque senão a gente entra na madrugada. Não vou fazer esse culto ainda, culto de Paulo, de que eu te caiu da janela. Um dia eu fui dar um estudo para um retiro espiritual. E aí eu chamei a pastora Luísa. Era o pré-encontro. Você dava o estudo ali para as pessoas irem para o encontro com Deus. E a pastora Luísa era uma das ministrantes naquela tarde. Ela estava lá no Bandeira, 50 quilômetros ali do Barão de Grajaú, na propriedade dela, 50 quilômetros. Ela disse que quando ela estava próxima de sair, deu uma dor de cabeça nela, violenta. Ela disse: pastor Clécio, uma dor de cabeça que eu não podia nem mexer minha cabeça. Mas a pastora Luísa é uma mulher de muita fé. Vocês precisam andar com ela, conhecer ela. Acorda todo dia 4 horas da manhã. Uma mulher muito sábia. Ela diz: Satanás, tu não vai me impedir de ministrar essa palavra. Eu vou chegar lá na igreja que o pastor Clécio me designou. Satanás, tu não vai me impedir. Ela disse que veio 50 quilômetros com a cabeça doendo. Quando ela entrou dentro da igreja, ela não sentiu mais nada. Você acha que o diabo quer que as coisas de Deus funcionem? Ele vai tentar te enganar pelos teus sentimentos, vai tentar te neutralizar para você não fazer um sacrifício para Deus. Não precisa tanto. É igual o faraó disse para Moisés: não precisa tanto você fazer esse sacrifício. Deus disse que é para você liberar o povo, para a gente adorar a Deus. Mas os homens, as mulheres, as crianças, o faraó disse: não precisa tanto. Cuidado com a voz de faraó. Você já vai para a igreja de novo. Não precisa tanto. Toda semana, todo culto. É o diabo. Porque é um sacrifício que a gente faz por aquele que já se sacrificou na cruz para nos dar a eternidade. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Tua fé está sendo testada ao extremo, ao limite. A honra vai vir. A honra vai vir porque veio para Davi. Deus honrou tudo aquilo que Davi passou. Se você passar algo por causa de Deus, você pode ter certeza, Ele vai te honrar. Nós lemos aqui na consagração dos irmãos, ele dizendo: honrarei os que me honrarem, mas também eu desprezarei os que me desprezam. É justo, irmão. Deus é um Deus de justiça. No nome de Jesus, fique de pé. Vamos falar com Deus. Deus bendito, Pai celestial, Paizinho querido e amado, obrigado, meu Deus. Nós estamos iniciando uma nova semana, meu Deus, em nome de Jesus, na direção do Teu Espírito, meu Deus. Nós temos declarado por fé, Pai, que sinais da Tua parte irão acontecer sobre as nossas vidas de agora em diante. Meu Deus, sinais, favores do céu e da terra. Favores do céu e da terra virão ao nosso encontro, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, meu Deus e meu Pai. E já está acontecendo, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, Altíssimo Deus, meu Deus, e vai tornando
claro, meu Deus, a tua vontade, o teu querer, para que a fé dos teus filhos aqui seja fortalecida, Pai. Em nome de Cristo Jesus, dá-nos uma semana gloriosa, poderosa, maravilhosa, cheia do teu Espírito, cheia das tuas maravilhas, meu Deus e meu Pai. Se é o tempo da prova, se é o tempo da luta, virá também o tempo da honra, da dupla honra, como assim aconteceu com Davi, porque tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, em nome de Jesus. Se a igreja crê, glorifica e aplauda bem forte a esse Deus maravilhoso. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Amém? João, Deus abençoe. Você que vai ofertar, que vai dizimar, você que trouxe, você que tem, coloca nas tuas mãos. Antes de você trazer, coloca nas tuas mãos. Se você não trouxe, não tem, bota a mão no teu coração. Não precisa não, mas fique de pé. Toda a igreja, no nome de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus, e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6, Paulo diz assim: isto afirmo, eu garanto, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Foi uma lei que Deus criou. Olha, irmãos, tem gente que só vive do natural. Pastor, o que é viver do natural? Viver do natural, se você trabalhar numa empresa 30 dias e aquela empresa te contratar por R$2.000, ao término de 30 dias você vai ter R$2.000. Você está vivendo do natural. Mas Deus, Ele promete para nós o que? O sobrenatural. O sobrenatural tem a ver com a nossa fé. No nome de Jesus, Ele diz: quem semeia pouco, vai colher pouco. Quem semeia muito, com abundância, também vai colher. No nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Uma oferta, ela é uma semente. Uma oferta é uma semente. A oferta é algo voluntário. É diferente do dízimo. O dízimo está lá. Para você, já está lá. Trazei a casa do tesouro todos os dízimos. Todos. Você tem você tem um emprego, Deus está dizendo, então desse teu um emprego, você traz o dízimo. Você tem 2 empregos, 3, 4, 5, você tem 10 fontes de renda, pois de toda a renda que você recebe, a Bíblia então diz que a gente tem que devolver. Você não dá, você está devolvendo a Deus o que é de Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César, que era o imposto romano. O imposto a gente paga para o governo e a gente não diz nada. Minha mãe é professora aposentada, irmã Zilma também é aposentada aí, e ela passou a vida inteira pagando pela aposentadoria. Agora ela está pagando, aposentada, ela está pagando mais 14%. O governo estabeleceu e pronto. Não é isso, irmã Zilma? Você paga 10, 14% para aposentar, e agora que você está aposentado, que você já cooperou, já botou lá no dinheiro do governo, agora o governo foi lá e taxou. E o que é que a gente faz? Nada, simplesmente